Honoka Takamiya vive uma vida completamente normal como um estudante médio do ensino médio. A única interrupção em seus dias vem na forma de uma interação com Ayaka Kagari, a garota mais inteligente, bonita e popular da escola. Os dois nunca interagiram apesar de andar no mesmo ônibus todas as manhãs e sentar um ao lado do outro na aula, mas um dia tudo isso muda assim que alguém entra no ônibus. Chama a princesa. Honoka já sabe o que está por vir no próximo caos. A linda mas inflamada Ayaka é filha da diretora da escola. Sabendo que essa garota é rica, ele se pergunta por que ela ainda anda de ônibus quando ela pode pegar sua própria carona. Embora sua manhã tranquila já tenha sido mimado, não para por aí. Na aula ele acidentalmente deixa cair sua borracha e desde que Ayaka sentou ao lado dele ela pega e vai para o ano K. Isso resulta no pobre menino sendo intimidado e espancado com os fãs ciumentos de uma garota. Depois da aula, Honoka está tirando o lixo quando ele vê um coelho de pelúcia de aparência estranha com um bilhete que diz que o tempo de hoje está ensolarado com ocasional queda da escola. Edifícios. Antes mesmo de poder absorver o que acabou de ler, olha para cima e apercebe-se que o edifício da escola está a cair do céu. Em hispânico só consegue gritar não quer morrer quando a enorme estrutura cai diretamente sobre ele. Quando Honoka abre os olhos, ele se encontra nos braços de Ayaka. Ele começa a se debater envergonhado com a situação, mas a garota apenas diz para ele não se mexer. Ele percebe que eles estão no ar com Ayaka em pé em uma vassoura enquanto eles olham para a bagunça no pátio da escola. A menina misteriosa com orelhas de gato comanda dois grandes coelhos blindados para atacá-los. Ayaka é rápido para contra-atacar, jogando Honoka no ar antes de incendiar os coelhos. Com Ayaka tomando sua batalha no chão, ela pega Honoka então friamente o instrui a ficar perto dela enquanto sua luta com os coelhos continua. Honoka ouve alguém chamando por ele de trás do prédio, pensando que é um dos amigos de Ayaka chamando ele para um lugar seguro. Ele imediatamente a segue. Para sua consternação, ele fica cara a cara com um exército dos mesmos coelhos blindados enquanto um deles se prepara para decapitá-lo com um machado. O menino debilmente pensa que ele pode estar apenas sonhando, já que tudo o que acontece ao seu redor parece surreal. Podemos esperar o mesmo você, mas felizmente para ele, Ayaka incendeia os coelhos antes que Honoka pegue cebola pela ameaça. R's. Neste momento ele ainda pensa que está sonhando. Então Ayaka explica que não era um sonho. Ela está em uma missão para protegê-lo. Ouve isso, mas de repente ele olha duas vezes quando Ayaka o chama de sua princesa. Princesa. Ele a ouviu direito. Princesa. Seus pensamentos são cortados quando ele percebe que uma parte do cabelo dela está queimando. Ele pergunta novamente por que ela o está protegendo. Ela apenas repete que ele é uma princesa, apesar das muitas esquisitices que estão apenas disputando sua atenção. Agora ele acaba focando no cabelo dela. Em sua raiva crescente ele grita uma riaca dizendo a ela que o cabelo dela é precioso e não merecia queimar só por ele. Então ele vê um coelho prestes a atacar Ayaka por trás, então ele pula direto para protegê-la. Infelizmente ele é prontamente jogado para o lado, esporeando Ayaka para correr até ela e segurá-la em seus braços enquanto ela acaba com o resto do exército de coelhos usando seu poder de incineração de milhões de trevos. Eventualmente Honoka acorda em um lugar desconhecido e Ayaka o cumprimenta tanto quanto ele quer pensar que tudo o que aconteceu foi um sonho. Ayaka esmaga qualquer possibilidade disso. Ela promete explicar tudo para ele algum dia, mas por enquanto ele deve pegar sua bolsa e ir para casa, deixando Honoka estupefato, já que não há necessidade de proteger ele em segredo, mas ela vai trazê-lo para casa. Isso o faz perceber que todas as vezes anteriores que Ayaka estava perto dele não eram apenas coincidências. Enquanto eles estavam voltando para casa juntos, ela explica que é sua missão protegê-lo porque ele é seu mestre como Gauss. Como o título é, Honoka ainda sente um pouco de alívio, já que ela não está mais o chamando de princesa, mas o alívio se foi tão rápido quanto veio quando ela diz para ele andar ao lado dela chamando-o de princesa Takamiyako. No dia seguinte Honoka anda de ônibus como se nada tivesse acontecido, mas sua expectativa de ter um dia típico é rapidamente destruída quando Ayaka entra e pergunta se ela pode se sentar ao lado dele. Eles caminham juntos na escola com uma multidão de fãs de Ayaka os seguindo enquanto falam merda sobre o pobre garoto. Para piorar as coisas, Ayaka declara que a partir de agora eles irão para a escola juntos. Boa sorte com aquela princesa. Assim que a porta da sala de aula abrir, Honoka é saudado pelo olhar irritado de seus colegas que podem atingir o medo de Deus em praticamente qualquer um. Ele começa a se sentir enjoado e corre para o banheiro enquanto as meninas na classe questionam Ayaka sobre suas escolhas de vida, mas no momento em que Honoka sai do banheiro, ele é imediatamente surpreendido pelos fãs de Ayaka.
que os intimidou, mas antes que eles pudessem machucá-lo, Ayaka vem consertar seu uniforme e dizer a ele para avisá-la se alguém mexer com ele. Seus fãs ficam surpresos e eles só podem assistir os dois enquanto eles se afastam durante a hora do almoço. Uma multidão furiosa envolve Onoka em Ayaka, já que Ayaka é Ayaka, você precisa fazer reservas para comer com ela e seu fã-clube acompanha aqueles que ela não se importa e ela até alimenta Onoka um winner lindamente trabalhado. Onoka tenta se desculpar dizendo que estar lá é contra as regras, mas a garota apenas diz a ele que onde ela come e com quem ela come é sua escolha, que ele está sendo egoísta e irritado. Onoka retruca que se for a escolha é dela, então ele também tem a escolha dele. Sem avisar, ele se levanta e foge deixando Ayaka sozinha. A multidão murmura sobre o quão rude ele é por gritar com Ayaka e Ayaka bem ela também não está feliz, então todo mundo fica com o almoço queimado enquanto Onoka está andando pelo terreno da escola. Ele percebe que o lugar onde o prédio caiu ontem está como novo. De repente a garota com orelhas de gato aparece dizendo a ele que era apenas magia de ilusão. Ela só queria descobrir se ele era inofensivo ou não, daí a comoção do dia anterior. Mas agora que o Onoka está vindo para ela deduz que ele é realmente inofensivo. A garota gato se apresenta como Tampopo Karei, uma bruxa da torre que está em uma missão para levar o Onoka, revelando suas asas. Ela agarra o menino para escapar, mas antes que ela possa, uma explosão de chamas a faz voar. Tampopo não está surpresa, na verdade ela esperava isso da bruxa do fogo. Ayaka está diante dela pronta para lutar enquanto Tampopo grita: aquele ano cá pertence à torre. Com um movimento do dedo, Tampopo convocou seu exército de coelhos novamente. Ela avisa Ayaka que ela vai com força total hoje e com isso ela traz todo o seu exército de coelhos para a batalha. Enquanto os coelhos se aproximam dos dois, Ayaka segura Onoka, eles caem no chão e explodem uma enorme explosão. Onoka encontra debaixo de um lugar escuro com espadas ao seu redor. O sangue pinga em seu rosto e quando ele olha para cima ele vê a Ayaka protegendo ele, as lâminas afiadas perfurando seu corpo. Ela está em um estado tão perigoso, mas a primeira coisa que ela pergunta se ele está ferido ou não. Onoka é bravo, ele está bravo e confuso, ele não sabe porque ela continua salvando ele, porque ela continua colocando todo o seu ser na linha só para que nada possa nem mesmo tocá-lo. Enquanto Ayaka se limpa as lágrimas de seu rosto, ela pergunta por que ele está com raiva de novo. Finalmente ele percebe que é culpa dele, ele é a razão pela qual Ayaka continua se machucando. Ele não a seguiu quando ela disse para ele ficar perto dela e não a seguiu quando ela queria almoçar com ele. Onoka declara que ele vai começar a acreditar nela a partir de agora. Ayaka pergunta se ele quer dizer que a partir de amanhã ele não vai mais fugir dela na hora do almoço. Sua atitude desdenhosa em relação a ela situação faz Onoka surtar ainda mais, então Ayaka garante a ele que ela está bem, ela é feita de fogo, afinal ele só precisa seguir suas instruções para que ela possa acabar com isso. Ayaka diz para ele fechar os olhos e com isso ela lentamente se transforma em chamas enquanto o seu exército raivoso está a lutar contra Despogba. Contempla como trazer o Onoka de volta para a torre. Foi-lhe dito que ele pode ser trazido vivo ou morto, mas não seria bom se ela não o trouxesse lá inteiro. A sua linha de pensamento é interrompida por outra enorme explosão que a fez voar para uma parede. De repente Ayaka aparece à sua frente enquanto carregava o Onoka nos braços. Todos os seus coelhos estão agora em chamas e o maior deles explode e cai para trás. Ataca Tampopo, pois ela não pode fazer nada além de ver tudo ao seu redor queimar e se mover. Ayaka diz a ela queimar até o nada, mas antes que uma garota gato aqui fique desossada, ela grita plano B. Enquanto o lugar explode em chamas, ela é carregada por um de seu exército de coelhos e eles executam seu plano perfeito B. Ao sinal de Ayaka, Onoka finalmente abre os olhos pela primeira vez. Ele realmente seguiu as instruções dela até o fim. Onoka fica surpreso ao ver que tudo está normal novamente, fazendo refletir sobre o mistério por trás dessas garotas que estava brigando no meio do terreno claro e muito normal da escola. Enquanto caminhava para casa naquele dia, Onoka pede desculpas a Ayaka pelo que ele fez durante o almoço e agradece a ela pelo winner. Ayaka não responde e eles caminham juntos em silêncio. No próximo dia em que seu professor apresenta novos alunos transferidos para sua classe, 5 meninas entram na sala e o Onoka reconhece imediatamente a do meio. Elas as apresentam elfos um por um, começando com: você adivinhou Tampopo Karei. Quanto às outras
Garotas elas estão em casar e Kotetsu Katsura Mei Minoa e Kanei Tsuji Eaka confirma as suspeitas de Anuka assuadas. Elas são de fato todas bruxas da torre. Muito bem, isso vai ser interessante e assustador para Anuka. Um dia Anuka vai de ônibus sozinho para a escola. Ele pensa em todos os incidentes estranhos que têm acontecido com ele ultimamente e como ele é o único que sabe porque as bruxas continuam atacando ele planeja que Eaka conta ele tudo sobre isso hoje já.